Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reunião de trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza, anos finais e médio. Bem, os nossos objetivos são retomar o estudo sobre habilidades essenciais para reflexão sobre o que os estudantes devem aprender, tendo em vista a mudança para outro segmento ou finalização de seus estudos. Se apropriar das sugestões de atividades da formação CEI-SA3, parte 2 de Ciências da Natureza, terceiro bimestre, para os tempos de ATPC nas escolas. A partir de agora, então, na nossa formação, vamos retomar o estudo sobre as habilidades essenciais. O Programa de Recuperação e Aprofundamento, então, está voltado para a aprendizagem das habilidades essenciais. E aqui nesse esquema é possível compreender como e por que a matriz de habilidades essenciais foi criada. Então, dado o contexto da pandemia da Covid-19, nós temos as atividades presenciais que foram suspensas e, além disso, foram necessárias realizar várias modificações no tempo pedagógico. Então, estudos indicam que essa redução no ano letivo, a falta do ensino presencial, ocasionaram impactos negativos na aprendizagem, sendo também prejudicial não adequar os conteúdos a serem trabalhados no período letivo que é disponibilizado. Então, dessa forma, nós podemos entender este quadro como o currículo e todas as habilidades que são previstas para cada ano série e que foram selecionadas como prioritárias no ano corrente. E além delas, a gente tem habilidades que são anteriores, que são chamadas de suporte, que são pré-requisitos para que os estudantes consigam adquirir esses conhecimentos. Então, sendo assim, ao juntar todas essas habilidades prioritárias, criou-se a matriz de habilidades essenciais. Então, a matriz de habilidades essenciais, ela é uma priorização do currículo paulista, o currículo oficial, para que os estudantes aprendam e continuem avançando na sua trajetória escolar. Então, inclui as habilidades do ano série corrente e habilidades suportes dos anos séries anteriores. E a matriz, ela orienta essa produção do material Aprender Sempre. Então, trazemos aqui nesse slide, no site da EFAP, onde você encontra a matriz de habilidades essenciais tanto para o 9º ano quanto da terceira série do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma classificação dos domínios de aprendizagem a partir de uma listagem das habilidades e dos processos envolvidos nas atividades educacionais, estabelecendo critérios avaliativos. Tem como premissa a ideia de que após uma atividade escolar, os alunos adquiram novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando o objetivo principal do processo de ensino e aprendizagem. Bem, por que ela tem esse nome taxonomia de Bloom? Na verdade, ela foi proposta por um psicólogo chamado Benjamin Bloom, e ele trabalhou com uma equipe desenvolvendo essa taxonomia. O que aconteceu? Lá na década de 50, ele foi convidado pela Associação Americana de Psicologia para estruturar essa taxonomia, e essa taxonomia servir de base para a elaboração de currículos e propostas curriculares. Bem, o que está dentro dessa taxonomia? Quando a gente fala em objetivos educacionais, a gente tem que pensar que ela propõe para os educadores que os alunos eles desenvolvam conhecimentos nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. O modelo educacional do Benjamin Bloom e a sua equipe permite identificar o nível de desempenho de cada aluno com base na classificação dos objetivos educacionais do mais simples ao mais complexo. Isso ajuda os professores a planejarem seu trabalho de modo a atender às necessidades de aprendizagem de cada aluno, que devem ter assimilado de forma concreta um conhecimento antes de passar para o próximo nível.
Trazendo para o nosso contexto, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz como fundamentação a taxonomia de Bloom. Bom, e dando continuidade à taxonomia de Bloom, aqui nós temos um exemplo. É muito importante compreender as dimensões do processo cognitivo na taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom ela foi revisada em 2001 por um grupo de psicólogos cognitivos e pesquisadores da educação. Houveram mudanças em terminologias importantes nessa revisão. Aqui nós apresentamos para vocês 6 categorias principais de Bloom, dessas que foram alteradas de substantivos para verbos. Como vocês podem ver aqui nesse slide, nós temos 6 degraus. O primeiro degrau ele está relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Reconhecer requer distinguir e selecionar uma determinada informação e reproduzir ou recordar. Está mais relacionado à busca por uma informação relevante e memorizada. Já o segundo degrau está relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido, que é o verbo compreender. Essa informação ela é entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com suas próprias palavras. No terceiro degrau, nós temos o verbo aplicar, que está relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica e pode também abordar a aplicação de um conhecimento em uma nova situação. O quarto degrau, nós temos o verbo analisar. Ele está relacionado a dividir informações em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes, e entender a inter-relação existente entre as partes. O quinto degrau está relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos, de eficiência e eficácia. É o verbo avaliar. E, por fim, o sexto degrau, que é o verbo criar, significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, estrutura ou modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Também envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção, da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos. Nós temos que entender que as habilidades elas vão das mais simples para as mais complexas. Isso sinaliza para o professor que as mais complexas precisam das mais simples. Aqui nós apresentamos para vocês 3 habilidades. A primeira são as habilidades ligadas à observação. São ligadas ao conhecimento de fatos e à reprodução de conhecimentos observados, como observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar e localizar. Nós temos também as habilidades ligadas à transformação. Essa habilidade, ela traz o desenvolver operações mentais que envolvem a transformação das informações, como ordenar, medir, calcular por estimativa, compor e decompor e classificar. E, por fim, as habilidades ligadas à compreensão. Essa habilidade ela envolve a utilização do raciocínio para a resolução de problemas. Assim, espera-se que o estudante mobilize os conhecimentos que desenvolveu e, com eles, seja capaz de solucionar novas situações, como avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, argumentar, justificar, apresentar conclusões e fazer prognósticos. E agora que nós falamos sobre as habilidades, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a formação da Semana de Estudos Intensivos da sequência de atividade 3. Primeiramente, é importante entender que as semanas de estudos intensivos elas servem para recuperar e aprofundar a aprendizagem de todos os estudantes, de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. Além disso, as semanas de estudos intensivos, elas apoiarão a equipe escolar no planejamento de estratégias, metodologias e sequências didáticas que possibilitem aos alunos recuperar ou adquirir as habilidades e competências necessárias
para o ano série correspondente. No caso do terceiro bimestre, o trabalho em Ciências da Natureza, foi voltado para as aprendizagens das habilidades essenciais presentes no caderno Aprender Sempre. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a área de ciências para os nonos anos. Aqui nós apresentamos a habilidade essencial EF09CI13, que traz propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. E como habilidade suporte a essa habilidade essencial, nós apresentamos a EF08CI16, que propõe discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação e análise de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. E quais são os pré-requisitos para o desenvolvimento dessa habilidade essencial proposta? O que o aluno precisa saber para ele conseguir atingir essa habilidade? Primeiramente, o aluno precisa compreender o que é um problema ambiental. Além disso, ele precisa entender quais são as causas dos problemas ambientais. Partindo desse caminho, o aluno precisa entender e reconhecer o que é o consumo consciente, saber a importância do consumo consciente e o que o consumo consciente representa para o meio ambiente. Seguindo nessa mesma linhagem de pensamento, o aluno ele precisa também entender como ocorre a sustentabilidade ambiental e, a partir daí, ele vai ser capaz de propor soluções individuais e coletivas. Agora, uma reflexão. Tendo em vista a semana de estudos intensivos, quais atividades o professor desenvolveria com os estudantes partindo desses pré-requisitos? É muito importante nós pensarmos nesse questionamento e refletir sobre ele, pois a semana de estudos intensivos, ela traz esse apoio e é muito importante focar na recuperação dessas habilidades anteriores para que o aluno possa atingir a habilidade no ano série em que ele se encontra. Agora vamos falar do componente de biologia. Então vamos retomar da nossa formação passada as habilidades essenciais e a habilidade suporte da sequência de atividades 3. A primeira habilidade essencial é interpretar a história da vida na Terra com base em escala temporal, indicando os principais eventos, o surgimento da vida, das plantas, do homem. Identificar a segunda habilidade, então, por comparação às conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos em relação a outros. Interpretar árvores filogenéticas e determinar neste tipo de representação as relações de parentesco entre os seres vivos. Então, nós temos aí os verbos interpretar, identificar e interpretar novamente. Como habilidade suporte, que vem da segunda série do ensino médio, nós temos essa daqui: descrever o processo de síntese de proteínas, relacionando os diferentes tipos de RNA por meio de texto ou os esquemas explicativos, e reconhecer a existência de um código genético universal por meio do qual a sequência de bases do DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína. Então, todas aqui nós vemos que são habilidades ligadas à observação. Então, trazemos aqui um exercício para planejar a semana de estudos intensivos. Invertemos as ordens aqui. Primeiro trazemos a habilidade suporte e depois habilidades essenciais. Então, os conhecimentos necessários para o meu aluno ter adquirido a habilidade suporte é o que é o RNA, o que são proteínas e também aminoácidos e o que é RNA. Qual a estrutura do DNA, qual a sua função e a relação entre
DNA e RNA para a produção de proteínas. Como conhecimentos necessários às habilidades essenciais, nós temos o entendimento de escalas temporais, o surgimento da vida, o surgimento das plantas, o surgimento do homem, o que são as conquistas evolutivas, e aí a gente volta à habilidade suporte para conseguir fazer um comparativo, né, dentro dessas conquistas evolutivas. O que são árvores filogenéticas e quais as relações entre os seres vivos, que também vai exigir aí os comparativos genéticos, né? Quando a gente fala das árvores e da relação entre os seres vivos. Então, nós temos que parar para pensar. Os meus estudantes adquiriram esses conhecimentos para chegar à habilidade? A reflexão que trazemos aqui, então, para a SEI é quais as atividades, as ferramentas e quais estratégias vão poder auxiliar nesse processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem e proporcionar aos nossos estudantes a oportunidade para desenvolvimento dessas habilidades essenciais. É uma coisa que pode ser discutida em conjunto e pode levar a projetos aí e a intertrans e pluridisciplinariedade. Bem, dando continuidade, como que será uma sugestão que colocamos aqui para vocês, o desdobramento aí na escola com as sequências de atividades e pensando aí na semana de estudos intensivos dentro do componente de Química? Para iniciar, convidamos vocês, professores, a fazer uma reflexão. Estamos aí finalizando o ano letivo, entrando aí no 4º bimestre e pensando na semana de estudos intensivos, na proposta que ela traz de focar aí nos conhecimentos e habilidades que os estudantes não desenvolveram, pensando aí nos estudantes que vão concluir o ensino médio da 3ª série, né? Reflitam aí. Tendo em vista a conclusão do ensino médio, quais os conhecimentos essenciais aos estudantes, pensando na continuidade de seus estudos e seu projeto de vida? Continuando, trazemos aqui uma sugestão de articulação de habilidades, partindo aí da sequência de atividade 1 do material Aprender Sempre, volume 2. Começamos aqui pela habilidade essencial, que é reconhecer a biomassa e exemplos de materiais a ela pertencentes, como recurso alternativo ao uso de combustíveis fósseis. Esta habilidade está articulada com outra habilidade lá do 8º ano, identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis, e comparar como a energia é utilizada em residências, comunidades ou cidades, em relação aos princípios da sustentabilidade. É uma habilidade do Currículo Paulista de 2019. E, por fim, temos aqui uma articulação da habilidade do SARESP H56, que é avaliar vantagens e desvantagens do uso de diferentes tipos de combustíveis e de energias, combustíveis fósseis, biomassa, energia solar, movimento de ventos e de águas hidrelétricas e marés, oxidação, queima de gás e hidrogênio. Então, trouxemos aqui uma articulação entre essas 3 habilidades. Como é que a gente pode pensar aí nessa articulação? Pensando nos conhecimentos sobre a taxonomia de Bloom, a gente sabe que os estudantes, percorre aí um processo de progressão de habilidades, ou seja, nesse percurso de aprendizagem, eu começo aí nos processos cognitivos mais simples, né, que seriam aí as habilidades de identificar e classificar, comparar lá no 8º ano, eles vão progredindo, chegando na habilidade no processo cognitivo de reconhecer a biomassa. Percebemos aqui que a temática ela é a mesma, né? E continua progredindo até chegar na habilidade de avaliar.
Pensando nessa progressão de habilidades, pensando que os estudantes, para desenvolver uma habilidade essencial, eles precisam de conhecimentos prévios. Pensando em todo esse sistema, como é que vocês planejariam uma atividade ou uma sequência de atividades para a semana de estudos intensivos? É muito importante a gente ter em mente aí a questão, o conhecimento da habilidade essencial e a articulação dela com os pré-requisitos. Vamos lá. Uma sugestão que é colocada aqui é partindo aí de questões de avaliação externas, questões do Enem, questões de vestibulares, que estão lá no material do Aprender Sempre, geralmente nas últimas aulas, como avaliação mesmo, elas são colocadas como avaliação. Então, é interessante que essas questões, elas abordam, o foco delas é um conhecimento específico, porém, pensando na reunião passada, que foi trazido o exemplo de uma questão do Enem, partindo desse conhecimento específico, é possível extrapolar para as temáticas, principalmente a nossa temática da educação ambiental. Bem, dentro do componente de física, trazemos aí a mesma reflexão. Tendo em vista a conclusão do ensino médio, quais os conhecimentos essenciais aos estudantes, pensando na continuidade de seus estudos e seu projeto de vida? Aqui colocou-se a articulação de 3 habilidades, porém aqui a sequência de atividade não é a mesma, elas são diferentes. Colocamos aí uma habilidade da sequência de atividade 1, que é uma habilidade da segunda série, identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com as frequências, utilizar o modelo eletromagnético da luz como uma representação possível das cores na natureza, que é uma habilidade do currículo do Estado de São Paulo, do 4º bimestre. Ela pode estar articulada com essa habilidade da sequência de atividade 2, que é a habilidade H47 do SARESP, reconhecer aplicações e avaliar argumentos sobre os riscos e benefícios da energia nuclear em diferentes setores, como na medicina, agricultura e geração de eletricidade. Temos lá outra articulação, que é uma habilidade do SARESP, também H45, reconhecer transformações nucleares que dão origem à radioatividade. Então, nós temos aqui a habilidade essencial, que traz os processos de identificar, diferenciar e utilizar. E eles estão articulados aí com a habilidade de reconhecer e avaliar. Percebam que essas habilidades, elas trazem mais de um processo cognitivo, né? Para eu preciso identificar, diferenciar, para reconhecer e avaliar. E essa habilidade também, ela traz o processo cognitivo de reconhecer. Então, ela está num eixo aí, num grupo aí de habilidades que envolvem reconhecimento, partindo da identificação, né? E, por fim, elas culminam em avaliar. Como é que seria uma proposta de atividade para ser desenvolvida na semana de estudos intensivos, que poderíamos partir aí para desenvolver essas habilidades? Também é colocada aqui como sugestão as questões de avaliações externas. Trazemos aqui uma questão do Enem, que o objetivo de aprendizagem é avaliar e articular conceitos e propriedades das ondas eletromagnéticas. É uma questão muito interessante, que ela traz uma charge, né, para ser observada e interpretada, e partindo dessa observação e interpretação, vem a questão: a faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha, é caracterizada como? Aí eu tenho uma série de articulações aqui, né? Pensar que o Sol, ele é a fonte primordial de energia nuclear, né? Que essa energia, ela é emitida na faixa do espectro eletromagnético,
Então, o estudante aí, ele tem que conhecer o espectro eletromagnético e para poder chegar na conclusão aí que essa faixa espectral, ela seria a faixa do infravermelho, já que aqui o Garfield aqui, ele está praticamente que assando no sol, né? Então é muito interessante aqui essa questão para fazer a articulação desses conhecimentos. Vamos para as atividades para os desdobramentos nas escolas. Então, o roteiro, o link aqui, bit.ly, roteiro, recuperação, você já conhece. Então, a sistemática ela é a mesma. Temos aqui duas pastas, orientações para o desdobramento e a pasta dos roteiros formativos. Tabela de planejamento. Como sugestão, trazemos aqui uma tabela que vocês podem usar e adaptar essa tabela aqui para o planejamento das aulas mesmo, ou seja, ela traz aqui os objetivos gerais específicos da formação e vocês podem elencar aqui em quais aulas vocês trabalhariam esses objetivos e a forma como vocês trabalhariam esses objetivos. Quais são as sugestões das atividades? Estamos retornando aqui com um Padlet de boas práticas. Esse Padlet ele foi colocado aqui nesse link para vocês estarem entrando em contato com boas práticas da nossa rede e também estarem alimentando esse Padlet com as boas práticas de vocês. É interessante vocês acessarem e se inspirarem aí nesses materiais. Voltando para as sugestões de atividades, analisar as atividades propostas na SA3 e planejar ações para a semana de estudos intensivos. Sugerimos sempre que possível incluírem abordagens que favoreçam a tomada de consciência crítica e que fortaleçam a construção da ecocidadania dos estudantes. Preencher o formulário no qual poderão indicar sugestões de temas para nossas próximas pautas, lembrando que o link desse formulário já foi disponibilizado na nossa reunião anterior. Então, para quem não preencheu ainda esse formulário, vocês ainda podem revisitar a reunião anterior e preencher esse formulário. É muito importante o preenchimento dele, porque esse formulário, como foi dito aqui, ele vai subsidiar, ele vai trazer informações importantes e contribuições de vocês para o planejamento das próximas formações. Trazemos aqui as nossas referências, né, que é o material do Aprender Sempre, e as fundamentações teóricas da formação e da construção do material. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.